Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós, da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, agradecemos a generosidade e a paciência de todos e aos nossos colegas, do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós vamos, mais do que nunca, continuar esse estudo e, dentro da certeza do amparo do Cristo, o conhecimento nos liberta. E é com muita alegria e gratidão que nós agradecemos a oportunidade desse estudo continuar. Vale lembrar que nosso estudo, sempre foi um estudo interativo. E nenhum de nós somos donos da verdade, somos viajores e aprendizes nesse caminho, certo? Então a Dani vai ler uma mensagem para a gente do livro Vigiai e Orai. Depois eu vou fazer uma prece e a Carol vai ler as perguntas que nós estamos e a gente vai falar um pouquinho. E deixando para todos, com muita humildade, que se alguém tiver alguma dúvida ou não concordar com algo que for falado, que pode se manifestar, Pode dar sua opinião, pode perguntar, pode falar. No final, porque a gente tem que parar próximo a 1 hora, se der algum probleminha, se surgirem muitas dúvidas e alguém quiser questionar e perguntar, fiquem tranquilos, a gente volta para responder. Então, a nossa intenção aqui é de amparo, de luz, é atender aos ensinamentos do plano espiritual, seguindo o Mestre Jesus, e com todo o amparo da equipe do Dr. Pedro Luiz. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos, ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente, a opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que iniciamos mais um estudo do Livro dos Espíritos na Fraternidade, Amor e Caridade. Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. É com imensa alegria que agradecemos aos Espíritos sábios e benevolentes, no exemplo do Mestre Jesus, a nos proteger e nos fortalecer. Agradecemos a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que como espíritos viajores, extremamente generosos, extremamente benevolentes, possam abraçar todos os irmãos, todos os pacientes, todos aqueles, Senhor, que nós temos a alegria de poder conhecer e viver. Pedimos ao Mestre Jesus que neste momento, Senhor, que todas as vibrações sejam de renovação, de esperança, de alegria. A certeza de que esses momentos passarão, a certeza de que toda caridade, benevolência e esperança se fortaleçam. A alegria de estarmos sendo provados pela nossa fé. Temos a alegria agora de demonstrar tudo o que somos capazes de passar. O Cristo nos deu a lição da cruz para nos ensinar que, olhando para o alto, o Pai nos aguarda. Estamos na vida e na vida do Cristo e em Cristo. Mestre, que toda essa bruma e essa luz de amor abrace e envolvam, principalmente aqueles que se encontram aflitos, apavorados, com medo, Senhor. Os que estão padecendo estão preparados, estão amparados.
mas fortalece, Senhor, todos nós que estamos perdidos na insegurança, na falta de fé, no contrassenso de não acreditarmos de que tudo está no controle de Deus. Que as luzes, as vibrações e o perfume do amor do Cristo ampare e abrace todos que se encontram deprimidos, tristes, desanimados. Que cada um de nós possamos acender a chama da nossa emoção, a chama, a luz da renovação, a esperança, a vibração, a certeza, Senhor, de que tudo vai passar, que tudo está passando, que a ordem natural do Cristo, de Deus e de Jesus encontra-se na terra neste momento, na alegria de podermos todos nós, milhões, bilhões de habitantes nesse planeta, levarmos esperança, afago, abraço, sorriso e a certeza de que vai passar. Que assim seja. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo, então, capítulo 10 da Lei de Liberdade e Fatalidade. Questão 862. Ótimo. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no mundo que lhe compete. Miramês. A fatalidade na alma primitiva. É bom que compreendas que a fatalidade, em quase todos os seus aspectos, se processa na alma primitiva. Qual a criança dirigida pelos pais, crescendo ela, pode ir tomar suas próprias decisões? O espírito vai ganhando a liberdade de conformidade com a sua compreensão. Existem muitos que em quase tudo a fatalidade é para eles lei irremovível, por viverem dentro da ignorância quase total. Eles somente são tocados pelo egoísmo e conhecem mal alguma coisa em torno de sua personalidade. Somente há escolhas quando a alma tem alguma compreensão. Quando não a tem, nasce e renasce quase como o próprio animal. Os fracassos das almas, se podemos chamar de fracassos, são quedas para nos levantarmos com mais compreensão e mais amor, conhecendo a verdade para nos tornarmos livres. Se Deus permitiu, é porque achou melhor para nós. Que Deus nos ajude a compreender melhor as suas leis. Meus irmãos queridos, diante desse momento, essa questão vem falar de algo sobre sorte, azar, sobre fatal, sobre nós quando nós temos o hábito de nos colocarmos como vítimas, E nós temos o hábito de achar que tudo que o outro consegue é porque ele teve sorte. Nós não estamos entendendo, não estamos querendo crescer, porque este pensamento pueril, infantil,
de crianças egoístas e vaidosas que somos, não nos permite entender a fraternidade, o universo no qual nós estamos imbuídos. Não este universo de planetas, esses poucos planetas e galáxias que a nossa ciência conseguiu ver e estudar, mas o universo da imensidão de Deus. E diante dessa beleza e diante desta vida, nós, ao renascermos, reencarnarmos, pedimos para que passemos por algumas provações, porque precisamos melhorar. E quando chega o momento da prova, quando nós estamos dispostos a nos libertar dessa energia ruim e deletéria que nós carregamos porque fizemos mal ao próximo, quando chega este momento de nos libertarmos disso, às vezes por meio de doenças, às vezes por meio de dificuldade financeira, às vezes por meio de uma família que não se sustenta, às vezes por uma perda de um grande amor. Mas o que isso significa? Cadê a nossa fé, aquela que Jó tinha? Cadê aquela fé que o Cristo nos ensinou, que se fosse pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, nós levantaríamos e moveríamos montanhas, dificuldades? Olha, quando nós falamos em sorte, é fatal, que a gente costuma dizer que algumas pessoas dão muita sorte, tem muita estrela, e tem outros que não. Graças a Deus estamos passando por dores e dificuldades. Triste do irmão que na menor contrariedade ele desiste da vida. Triste do irmão que diante da dor de ver a tristeza de alguém, ele desiste da vida, causando dor maior ao outro. Triste de nós quando na nossa vaidade estamos feridos no nosso orgulho e não admitimos que somos falíveis, que a nossa hora vai chegar. Quantos estão desencarnando de medo? Medo do desconhecido ou medo de enfrentar quem nós somos? Olha, quando se fala de sorte e azar, hoje eu costumo dizer que a espiritualidade ela nos abençoa na vida, dando os exemplos e as alegrias que nós temos, conhecimento que vem até nós. Olha, existe um repórter de uma determinada emissora, que ele era da periferia do Rio de Janeiro. A família toda vinha com grandes problemas, do tráfico ao roubo, aos vícios também. Esse jovem nasceu com 5 irmãos e ele sempre no meio da periferia, no meio daquela família, no meio daquele ambiente, sempre quis estudar. Sonhou em ser jornalista e o é. E com o seu estudo e vencendo todas essas dificuldades, conseguiu auxiliar e ajudar a família. A mãe dele, 2 dias antes de desencarnar, disse ao amigo dele, que é de uma grande redação, de um grande jornal, disse o seguinte: olha, ainda bem que eu tive esse menino, porque com todas as dificuldades e o meio que nós vivemos, eu achei que ninguém lá na minha casa ia dar nada que presta. Mas ele foi tão forte, tão melhor do que eu e o pai dele, que com tudo que ele fez, nossa família inteira conseguiu seguir o seu bom exemplo e todos os meus filhos melhoraram. Sorte nascer num lugar assim? É sorte nascer desse jeito? Ele deu sorte de se tornar um jornalista de uma grande emissora? Tem mais. Tem um motorista de ambulância no Rio de Janeiro com 75 anos de idade. Ele trabalha dirigindo a ambulância dele, salvando vidas. Ele precisa trabalhar, porque ele tem que sustentar a mãe ainda doente. A vida inteira ele teve que cuidar da mãe e dos irmãos. E hoje foi perguntado a ele, né, por que ele continua trabalhando com essa idade, com a aposentadoria pequena, por que ele não cuida? Ele falou: olha, porque se eu não dirigir essa ambulância, com esse salário extra, eu não vou conseguir sustentar a minha mãe. E esse motorista, ele, nos horários vagos, ele é voluntário no grupo de narcóticos anônimos para ajudar jovens drogados. Nasceu, sabe onde, gente? Na periferia de São Paulo.
Nasceu, sabe onde, gente? Num lugar onde a vida valia muito pouco. Foi sorte? Ele se tornou quem ele é? Nós temos as nossas escolhas. Nós estamos recebendo convite, estamos recebendo um grande convite para provar a nossa fé. E neste momento, o que nós estamos comentando, né? Em todos os lugares que nós fomos, hoje, cada um de nós, quantas palavras positivas nós falamos, quantos sorrisos nós emitimos, quantas vezes a gente deu tchau com alegria. O fato de não abraçarmos e não estarmos próximos não nos torna distantes, nos torna afetuosamente muito mais próximos. Hoje eu recebi de presente um doce lá no meu trabalho. E eu senti um abraço e uma vibração de gratidão tão gostosa e tão maravilhosa da minha amiga Flávia, que o meu coração disparou. Tinha muito tempo que eu não ganhava um abraço tão bom. Então, gente, diante de toda a dificuldade, né, a vida para ninguém está fácil, para uma minoria, menos de 1% da população, realmente ela é mais fácil. Mas não importa. O importa é esse momento que nós estamos tendo a oportunidade. Vai passar. E com que cara nós vamos poder encontrar nós mesmos, na nossa intimidade, poder dizer assim, não, passou, não foi aquilo tudo que todo mundo falou, não desencarnou aquele tanto, o planeta não dizimou, não acabou, como eu colaborei para o ambiente da minha casa ter paz, pelas pessoas com quem eu pude rezar, aquelas a quem eu pude enviar um alimento que estava com fome, como nós colaboramos. O convite de hoje é, qual é essa fatalidade? Existe sorte ou azar? E aonde quer que nós estejamos, é ali a nossa oportunidade, é onde nós estamos que nós temos a oportunidade de melhorar, né? Então a questão 862, ela vem falar sobre a fatalidade. Nenhum de nós somos vítimas, nenhum de nós somos vítimas. Uma mulher catadora de papel em São Paulo, na madrugada fria do ano passado, na Marginal Tietê, 4 crianças, ela levanta às 5 da manhã, era 6h15 da manhã, ela passa e escuta um choro, e ela viu embrulhado no papel de lixo algo que mexia muito, e ela abriu e tinha uma criança muito roxinha. Ela pegou essa menina, abraçou no meio do peito, com aqueles traços, que os trajes que ela andava embrulhou, e os 4 filhos seguindo, e sua carrocinha cheia já, porque ela acordava cedo para conseguir encher, correu com esses meninos, e uma médica deu um relato, muito emocionado, que ela chegou no hospital, quase 7, que ela foi a pé, deixou essa criancinha e falou, salva ela, gente, salva essa menininha. E a médica, depois de algumas horas, chegou com o pessoal do hospital e falou assim, olha, a senhora pode ir embora, aqui já chamamos a polícia, a criança já está bem, ela já recuperou. E olha, deixa eu explicar para a senhora está aqui com seus 4 filhos, vai cuidar da sua vida, a criança está bem, ela vai ser encaminhada, vai ser liberada para adoção. E essa médica deu um relato muito emocionado, dizendo que ficou impressionada, que essa mulher virou e falou assim, não vou embora mesmo, enquanto eu não tiver certeza que essa menininha vai estar bem amparada, porque se não tiver alguém bacana para adotar, eu vou levar. Vocês estão vendo meus 4 bacuri, meus meninos comigo? Acorda cedo, mas eu cuido deles e eu amo eles. E a médica falou o seguinte, hoje nós ficamos tão preocupados que filho é caro, tá caro ter, tá caro cuidar, a gente tem 1, 2 e desespera. E aquela mulher com aquela luta com os 4, disse que se a criança não fosse bem cuidada, ela levaria. É fatalidade nascer com dificuldade, com dor? Ou é oportunidade? O nosso espírito, estamos vivendo a matéria, esquecendo que vida, é imortal. Deus nos deu vida. Temporariamente, nós temos um corpo que é uma roupa, gente, do espírito. Temporariamente, o que estamos fazendo disso? Por que estamos tão preocupados? Cadê a nossa fé? Precisamos acreditar que só vai desencarnar quem tiver que desencarnar. Que em vez de ficarmos em pânico, grudado na televisão, nós podemos ligar para alguém que pode estar sozinho, precisando conversar. Precisamos abraçar jovens para dizer que a depressão deles não é para desesperar, que vai passar,
que esse sentimento de angústia e tristeza que eles estão sentindo, querendo desistir da vida, vai passar. Reajam, reajam. Esse sentimento não é deles. Isso vem de outras eras, de outras vidas. Esse sentimento transforma isso em ação e saibam que independente de quem você é, independente da tristeza que você sente, se você desistir dessa vida maravilhosa que você tem, muitos vão sofrer uma dor que não tem tamanho. Se você não conseguiu ainda dar conta de se amar, saiba que pelo amor que alguém sente por você, resista. Faça algo de bom ao próximo. Leve alegria. Liga, converse com um amigo, chore, mas não desista. A vida é imortal. Não está na hora de desistir e nem de ter pânico nem medo. Está na hora de provarmos que Deus está em nós. Está na hora de provarmos a alegria de viver. Eu queria só abrir um parênteses aqui, Denise, quando ele fala que a pessoa, né, ela fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Eu acho que a gente tem que parar de tentar sempre achar um culpado pelos nossos fracassos, né? E talvez admitir a nossa culpa, a gente fica mais leve para poder tentar melhorar. Olha, isso que a Carol está falando é tão importante. É o otimismo, né? É tão importante pelo seguinte: nós todos erramos, nós todos damos mancada, todos nós falamos, fizemos, pensamos, né? E muitas vezes o medo que nós temos, qual que é o medo da morte? É enfrentar a nossa realidade que nós conhecemos no íntimo. Mas só que nós somos, gente, nós somos, como diz Divaldo, o melhor que nós conseguimos ser. Nós já chegamos até aqui. E olha, Deus nos ama com todos os nossos erros. Nunca desistiu e nunca nos puniu. Deus nos dá a reencarnação, a oportunidade de reparar os nossos erros. Jesus não nos pune, não nos culpa, nos permite renascer e vivendo aquilo que nós causamos, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. E olha, graças a Deus nós erramos. Triste de quem não erra, porque só erra quem trabalha, só erra quem faz alguma coisa, só erra quem está tentando, né? Olha, é muito engraçado quando a gente encontra alguém que eu gosto muito de lembrar de uma história de uma colega que ela tentava sempre fazer a mesma coisa e ela errava muito. E ela virava e falava assim: não tem jeito de eu aprender isso, mas um dia eu vou aprender porque eu não desisto. Né? Os grandes atletas, eles se superam, não é porque eles dão azar, não é porque eles nasceram assim, é porque eles lutam contra a sua dificuldade para chegar até o fim. Para um grande campeão, pergunte o que foi as noites em que ele passou treinando, as dores que ele sentiu. Né? Leiam a vida de Oscar Schmidt, o Mão Santa, o jogador de basquete. Todo mundo ia embora e ele ficava lá, enquanto ele não acertava 100 cestas seguidas, ele não ia embora. Foram noites e noites, enquanto todo mundo achava que ele deu sorte. Né? Foi até para os Estados Unidos jogar. Ele não deu sorte, ele lutou. Não é isso? É esse o convite que Carol está nos fazendo refletir. Vamos parar de falar, eu não dou conta, eu estou cansada. Eu não sou igual fulano. Fulano dá conta, eu ainda não dou. Nós podemos tentar, nós devemos tentar. Né? O Cristo nos permite isso. Então, e outra coisa, se nós erramos, por pior que seja o nosso erro, sempre teremos a oportunidade de renovar. Cristo, Jesus não desiste de nós. Ele nos dá, Deus nos dá o quê? A reencarnação. Lembrem-se disso. O não a gente tem, né? Vamos em busca do sim. Isso mesmo. Como diz Carol, o não a gente já tem. Nós vamos buscar o sim. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações?
O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio, óbice, empecilho, que impede. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que a verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo, ou considerado animal curioso, quando há certo em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Miramês, costumes sociais. Não poderiam as almas revestidas do fluido da carne compreender de imediato as leis de Deus na sua profundidade e praticá-las. A verdade chega às criaturas na gradação que elas possam suportar. Esta é, pois, a justiça, como exigir das crianças a compreensão dos adultos. Os costumes sociais que se notam no mundo e que se expressam diferentemente em cada país constituem disciplina que seu povo suporta. Se não existissem eles, ficaria a humanidade sem freio, o que corresponde a uma calamidade. Deve ser tolerante com os irmãos menos avisados. Disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontram a paz interior já foram em outras épocas atribulados. Essa questão nos faz relembrar muito a desculpa, o desculpismo que nós usamos quando a gente diz que todo mundo faz, eu também vou fazer, né? Aí nós achamos, nós estamos na época de fazer imposto de renda, né? E aí a gente fala muito de governos corruptos e a gente quer burlar o imposto de renda. A maioria ainda pergunta, né? Eu dou aula de contabilidade e um aluno, certa vez, me disse o seguinte, que eu não era boa professora, porque eu não sabia ensinar o que era fazer caixa 2. Ele pediu para que isso fosse ensinado. E quando eu disse a ele que eu não sei fazer, que eu jamais ensinaria isso, né? E aí ele disse assim, então você não é boa profissional, você não sabe fazer isso. Os valores que nós estamos em sociedade, né, levantando, vangloriando, né, e usando como desculpas para alimentar a nossa vaidade, o nosso conforto, o nosso dar bem. O que quer dar bem hoje, né? Eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um status, não importa que eu esteja extremamente endividada, né? O importante é parecer. Eu preciso parecer que sou, parecer que tenho. Nós precisamos, enquanto seres humanos, entender a beleza da vida. Gente, a bênção desta pandemia, a alegria de estarmos reencarnados, como trabalhadores da última hora, neste momento, provando, sendo provados, para que a nossa fé e a nossa esperança se levantem, ela é incomensurável. A oportunidade que estamos tendo de demonstrar humildade perante Deus, né? Hoje eu estava fiz questão de levantar aqui, né, que a gente estava olhando, a população do Brasil hoje, até 3 horas da tarde, estava mais ou menos 217 milhões. Hoje nasceram aqui no país 3 vezes mais do que pessoas que desencarnaram. Pela Covid já desencarnou no Brasil 0,0008%. Nos Estados Unidos, a população é mais de 333 milhões de habitantes. Lá também nasceram 2,5 vezes mais do que pessoas morreram.
A Covid lá já fez com que desencarnasse 0,01003%. Na Espanha, a população é de 45.686.000. Já nasceram lá hoje, lá foi o lugar, a distância entre nascimento e morte que foi menor, mas nasceram 20% a mais do que morreram. E a Covid lá já dizimou 0,04%. Sabe, gente, na Itália, que foi um índice absurdo, porque a Itália tem 60 milhões de habitantes, né? E lá desencarnou 0,37%. Sabe que hoje, no mundo hoje, 842 milhões de pessoas estão desnutridas. 80% dessas pessoas só conseguiram uma refeição. E milhões não tiveram alimento nenhum. Então, 19.124 pessoas, até 3 horas da tarde que eu levantei essa estatística, morreram de fome. Nunca. O Espiritismo vem nos dar esse alento para entender. Não estamos de forma alguma desfazendo, ou não sentindo, ou não respeitando o sentimento daqueles que partiram e dos seus entes queridos. De forma alguma. Mas o Espiritismo vem nos alertar para o nosso papel aqui. A nossa alegria de entendermos que não existe sorte e nem azar. Que as perguntas falam sobre fatalidade, né? Lei de destruição. Nós só aprendemos quando erramos, quando nós nos movemos. Karma não significa peso. Karma significa ação, agir, praticar, fazer, renascer para fazer, para levar, para entendermos a fraternidade. Então hoje, quando a gente compara que neste mundo hoje, pessoas morrendo de fome, números infinitamente maiores. Esta pandemia veio não para que nós tenhamos medo de desencarnar, de morrer, não. Ela veio para nos ensinar que somos todos iguais. Que não existe poder que vai afastar de nenhum ser humano, nenhum reencarnado, não existe dinheiro nem lugar que possa ser privilegiado e não sucumbir. Não foi para instalar o medo, foi para instalar o abraço, a fraternidade. Olha, a população na Terra é mais de 7.778.000.000. Contaminados com esse vírus, que conseguiram testar, 2 milhões. Já desencarnaram 144 mil, né? Então, diante da população, é 0,000, alguma coisinha. Só que nós não estamos preocupados com os 842 que morreram de fome, com os 19 mil que desencarnaram de fome. Hoje, gente, foram praticados, que isso dá uma tristeza enorme, né? Quantos abortos foram praticados hoje? 75.434 vidas deixaram de nascer. Então, a gente pensa, né? De câncer hoje, 18 irmãozinhos partiram para a pátria maior, a vida verdadeira, e se sentiram libertos. Espíritos que estão desencarnando com a humildade da aceitação da vida maior, todos estão sendo recebidos por uma pleiade de espíritos de luz, estão se libertando da dor, para que o nosso planeta, no processo de regeneração em que ele vai entrar, não é o planeta que vai acabar, não é nenhuma bomba atômica que vai destruir o planeta. O que vai acontecer são gerações novas, mais sensíveis, mais fraternas, mais humanas, vão nos educar. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos nos educarão com relação a respeito aos animais, ao meio ambiente, ao amor ao próximo. Então, neste momento, no livro A Gênese, que faz parte de um dos 5 livros da obra básica, né?
no final dele, no último tópico, chamado Os Tempos São Chegados. E o que Kardec quis dizer, né? O que esse irmão quis dizer? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real se ela não se apoia numa base que é inabalável. O que é essa base? A fé. E aqui se diz o seguinte: nós individualmente vamos progredir, vamos entender, só assim esse planeta vai melhorar de verdade. Individualmente nós precisamos entender que a nossa relação com todos os seres tem que ser de fraternidade. Então, quando todos os homens estiverem convencidos que Deus é o mesmo para todos, esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto. Que o mal que vem dos homens e não de Deus, eles se olharão como filhos de um mesmo Pai. Nenhum mal vem de Deus, vem de nós homens. O homem criou o mal para alimentar a vaidade. Porque nós ainda falamos, queremos ser maior do que o Cristo. Querendo viver a vida aqui só de prazeres, né, mundanos. O que esta pergunta nos remete são os hábitos sociais. Quantos abortos são praticados? Porque isso não pode acontecer na minha família. Né? Eu já ouvi relatos de irmãos que contam que elas foram obrigadas a abortar porque o pai não aceitava a origem humilde ou de cor diferente daquele que seria o pai da criança. Quantos relatos! Aí nós temos a alegria de renascer na África, nós temos a alegria de renascer em países onde a miséria, né, impera. Para quê? Para que nós possamos entender que não é a cor, para que nós possamos dar valor na convivência e não olhar cor. Porque todos aqueles que desviam verbas, que humilham o próximo, que julgam pela aparência, que julgam pelo nome e pelo sobrenome, serão convidados a passar por esta experiência. A justiça de Deus, a relação entre os seres, né, ela está aqui na fraternidade. Então aqui diz que quando nós percebermos que Deus é soberanamente justo e bom, e que o mal não vem dele, nós podemos entender que todos somos filhos de um mesmo Pai. Este momento pelo qual estamos passando, ele é grandioso, para que cada um de nós possamos acordar para entendermos onde está a nossa missão, onde está o nosso motivo. Nenhum de nós, não importa onde nós estamos, não importa a condição que nós estamos, ninguém está impedido de praticar o bem, ninguém está impedido de dar um bom sorriso ou de telefonar, falar, chamar, fazer uma prece. Se não temos nada para dar, podemos sim ser mais otimistas, ajudar essa mudança neste planeta, ajudar com esperança, com bons pensamentos. Vamos deixar de ser depressivos, vamos lutar para sermos alguém agradável, vamos lutar para que possamos levar alegria. A cada dia basta o seu mal. Nós precisamos levar o sorriso e a alegria para alguém. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Miramês, pessoas favorecidas. A lei da reencarnação pode mudar as pessoas de posição, quantas vezes for permitido por Deus. O rico de hoje pode vir a ser pobre amanhã, e vice-versa. O melhor é tirar o proveito educativo nas mudanças que Deus faz com os seus filhos. A vida é um educandário cuja finalidade é despertar e instruir as criaturas, e isso será feito sem erro. Somos alunos rebeldes,
que devemos encontrar professores enérgicos. Tudo isso é um gênero de prova e precisamos passar por elas, para termos o merecimento do diploma que a verdade pode nos conferir. Pessoal, essa questão vale muito a pena a gente pensar e refletir sobre o papel que Deus nos envia a cada um conforme o seu talento. Um empresário estava na torre, num grande prédio em Nova York, e um brasileiro que sempre faz consultoria, ele vive na Europa e trabalha com grandes empresários. Ele estava na torre de um grande prédio, em que ele foi contratado para prestar assessoria para um grande executivo. E esse grande executivo tinha ganhado um prêmio nos Estados Unidos como um dos melhores do ano. E ao chegar lá, ele chegou no horário marcado, esse executivo chorava muito, e almoçava e chorava, né, diante da sua mesa, na presidência. E ele, constrangido, virou e perguntou, falou assim, desculpa, eu cheguei no horário, o senhor quer cancelar, tem algo que é ruim? Eu cheguei numa hora não muito boa, o senhor quer que eu cancele a reunião? E esse grande executivo, que estava na sua torre, né, na cobertura do seu prédio, de uma grande empresa de eletroeletrônico, disse para ele, minha filha vai casar amanhã, por isso que eu estou chorando tanto. E aí virou para ele, mas por que você está chorando? Você não gosta do seu genro? Não é com quem você queria que ela casasse? E esse grande executivo diz para ela, olha, eu descobri que eu não sei nada da minha filha. Eu descobri que eu não sei nada da vida dela, que eu não vi quando. Não prestei atenção quando ela nasceu. E agora ela vai casar. E eu só posso te dizer uma coisa. Nenhum sucesso do mundo, nenhum prêmio do mundo, todos os prêmios que eu já ganhei, não pagam o fracasso de um lar. Um outro executivo, encontrado num trem indo para Londres, um outro começa a prestar atenção, um viajante, e começa a ver o seguinte, um homem muito bem vestido, com trajes finos, típico de um grande executivo, de uma pessoa de muitas posses, lendo a Bíblia. E aí essa viagem, né, até Londres, no vagão de luxo, ele virou e falou assim, achou estranho como ele gosta de estudar pessoas. Ele pediu licença, se aproximou e disse para ele, falou, olha, eu tenho observado, a gente já está nessa viagem há alguns minutos, algumas horas, e eu estou vendo o senhor lendo a Bíblia, que eu faço muita pesquisa, eu sou um especialista em psicologia, e eu estudo muito o mundo dos executivos. Se o senhor me permite sentar a seu lado, achei estranho e gostaria de perguntar. E ele disse, eu sou vice-presidente de uma grande multinacional. Eu sou responsável pelo emprego de 25 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, porque são 25 mil famílias, 25 mil funcionários, nos 5 continentes. Eu sou muito responsável. Então, quando eu tomo alguma atitude, eu tenho que pensar que eu preciso recuperar e tenho que ter responsabilidade sobre a consequência das minhas ações, porque eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou prejudicar 25 mil pessoas e famílias, quase 50 mil pessoas. Então, diante disso, eu sempre que eu posso, eu leio a Bíblia, para que eu não perca nunca a noção de que eu sou muito pequeno e que Deus é muito maior. Diante disto, quais são os hábitos da sociedade? Chegar nas grandes festas, virar o rei do camarote, ter aquela grande bolsa, ter aqueles grandes vestidos, usar a grife, usar os nomes e os doutorados e o pós-doctor, né? Usar os nossos títulos. Eu sou PhD, mestrado, doutorado, chegar lá no final. Ou nós somos, o que adianta hoje, diante dos nossos títulos, quem nós precisamos para nos limpar quando estamos numa cama de hospital? É alguém que tem muito título ou alguém que tem muito amor? Olha, existe um hospital
em que estava havendo uma discussão porque um senhor no CTI não admitia tomar os remédios. E ele estava sob observação e era de uma rebeldia. E toda a classe médica que o atendia tentava convencê-lo a tomar o remédio. E ele era extremamente ríspido, quase que um arrogante. Então, enfermeiros, médicos, tentaram psicólogos, todo mundo. Enquanto eles discutiam como fariam para que ele pudesse tomar o remédio na condição em que ele se encontrava, porque não tinha um injetável, precisava da boa vontade dele querer tomar aquele comprimido. Enquanto eles conversavam, eles assustaram. A faxineira lá do quarto, né, virou e falou assim: pode vir, gente, ele vai tomar, eu já conversei com ele. E eles chamaram essa senhora da faxina e virou para ela e falou assim: mas espera aí, nós usamos todos os recursos, como médico, psicólogos, enfermeiros. O que você falou para ele que o convenceu? Nada, gente, eu falei a mesma coisa que vocês, só que de outro jeito. E saiu, foi embora do quarto. Uma faxineira de hospital. Então, diante disso, o que são os nossos títulos? O que são essas convenções sociais que, com a desculpa de convenção social, nós falamos que precisamos fazer, precisamos ter? Desculpa, mas agora eu não posso. Desculpa, mas você sabe. Agora nós vamos dando desculpa para nos mantermos em condições superiores a que nós achamos. E esquecemos que somos irmãos fraternos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem o relato de uma rainha que, ao desencarnar, ela fala do desespero que ela passou. Aqueles a qual ela implorava amparo e socorro eram serviçais, a quem ela teve a alegria de servir. Que nós prestássemos atenção em como nós estamos vivendo, porque na sociedade, o que são os hábitos e rituais? O que nós estamos criando? Estamos criando dogmas, estamos criando verdades, mitos. Quem são os nossos ídolos? A quem nós estamos servindo? Agora, neste momento, quem tem fé tem tranquilidade. Quem tem fé não pode estar com medo. Quem tem fé sabe que precisa acolher e cuidar do outro. Quem tem fé sabe que isso vai passar. Quem tem histórico, vida. Lembrem-se de quantos momentos difíceis nós passamos e achamos que não superaríamos. Estamos aqui hoje, por que não vamos vencer este vírus? E se alguém próximo a nós, ou cada um de nós, tivermos que sucumbir, é porque nós temos missão. Missão para o Cristo, voltar para a pátria maior. Irmãos queridos, muitos estão desencarnando para voltar como numa nova era, num planeta já regenerado, numa fraternidade, num olhar de proximidade, de igualdade. Né? Então, os costumes sociais não podem ser desculpa para as nossas falhas e para os nossos erros. E se errarmos, tem uma palavrinha mágica que chama assim: perdão, errei, vamos reparar. O reencarnar, o nascer, é a grande oportunidade, é a bênção de luz de dizermos para o Cristo: perdão, eu errei, estou tentando de novo. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Miramis, favorecimento. Nós todos nos encontramos em função da aprendizagem, enfrentando todos os tipos de provas, de acordo com as nossas necessidades. O que chamas de boa sorte de alguns homens, por vezes, é má sorte para a alma. Porém, em tudo Deus visa o bem, na educação e sabedoria para seus filhos.
Os prazeres que são dados às almas para o gozo da vida física são testes, explicáveis pela reencarnação, que serão dados a todos como experiências, assim como também os sofrimentos e todos os tipos de infortúnios. Não há nada errado na escrita divina. Deus é a eterna inteligência e a sabedoria divina, expressando-se no seu amor, não iria errar nos acontecimentos. Gente, as 3 maiores provas, as mais difíceis que um espírito pode passar é nascer bonito, rico e com poder. São as 3 provas mais difíceis. Quando nós chegamos no plano espiritual e que nós trabalhamos com o processo de reencarnação, espíritos construtores que nos amparam e velam por nós, todos nós, ao reencarnar, nós pedimos para que possamos vir com todas essas que a gente chama na terra de dificuldade, bênçãos que nos fazem evoluir. Não pensem vocês que é sortudo. O empresário que recebe uma herança, uma grande indústria para que ele possa continuar, é como aquele senhor no trem lendo a Bíblia. Vidas dependem dele. Então, se ele erra, muitos erram. Se Deus coloca o talento, o dinheiro, igual na mão de cada um, Jesus mostrou isso na parábola dos talentos. Uns vão enterrar, outros vão multiplicar, outros vão quadruplicar e alguns vão sumir com ele. Então tenhamos um entendimento, primeiro, nada vai chegar a nenhum de nós sem merecimento. E tudo que tiver que chegar até nós vai chegar. Então, Chico Xavier dizia, fiquem tranquilos, tudo que tiver que chegar até você vai chegar. O dinheiro ao qual aquele sortudo ganhou é uma grande prova, porque ele vai precisar, quando nós temos os recursos, graças a Deus existem empresários que sabem usar o dinheiro para construir máquinas, produtos. Hoje nós precisamos de empresários que façam máscaras, respiradores, remédio. Se nós colocarmos o dinheiro na mão da maioria, nós vamos gastar em festas, em grifes, em prazeres e não vamos produzir. Deus sabe o que faz. Jesus não erra. Então a riqueza, ela vai para a mão daquele que tem a missão de fazer prosperar, de fazer com que isso tenha uma missão muito maior, que isso tenha uma condição de produzir bens, serviços. Dinheiro tem que ser, gente, precisamos parar de achar que o dinheiro não é abençoado. Graças a Deus, Bill Gates, ele há 5 anos atrás, ele disse numa palestra que ele sempre dá, isso está no YouTube, em que ele diz, olha, nós estamos muito preocupados, ele e a esposa criaram uma fundação para vacinar pessoas na África e ele quer erradicar a poliomielite no mundo. E há 5 anos atrás, ele já disse o seguinte, olha, não vai ser uma bomba nuclear que vai eliminar o planeta. Precisamos tomar cuidados com os vírus, nós não estamos preparados. O que falta hoje para combatermos o vírus? Touca, máscara, luvas, respiradores. Nenhum desses produtos são muito caros. Gente, a riqueza, ela é justa e honesta. Abençoados sejam aqueles que sabem usar o dinheiro para produzir bens úteis, incentivar pesquisa, desenvolver produtos e maquinários que tornam a nossa vida mais fácil. Abençoados sejam aqueles que, em vez de usar o dinheiro, estão abrindo empresas, gerando emprego e criando produtos para nos satisfazer e nos alimentar. Abençoados sejam aqueles. Olha, tem uma história de um empresário que vale muito a gente pensar, né? Eu gosto muito de contar essas histórias. Não existe sorte, existe responsabilidade. Todos os espíritos, quando vão reencarnar, este relato, todos, a grande preocupação é que quando nós voltarmos, para que a gente tente evitar cair em falhas e erros. Um grande empresário, ao ser roubado pelo seu sócio,
indignado, procura Chico Xavier um ano seguido, reclamando da vida, dizendo que não era certo. O sócio ficou rico e ele ficou pobre, que isso foi desvio, que isso era um absurdo. E depois de um ano, atormentando o Chico, né? Chico nunca perdia a paciência, mas Emmanuel se manifesta e diz: diga a ele, Chico, que nas últimas 30 reencarnações, ele roubou o sócio 13 vezes, o sócio o roubou 17 vezes. E a espiritualidade, o mentor, pediu para lembrar para ele quem é mais ou menos ladrão. Então, gente, quando nós falamos em riqueza, em sorte, em grandes fortunas, nós estamos falando em pessoas que recebem o dinheiro com a missão de gerar produtos, serviços e melhorar a ciência, a pesquisa e a qualidade de vida. Precisamos do dinheiro honesto, respeitoso, que cria produtos, saúde, remédio, estudos, desenvolvimento tecnológico. Haverá o tempo em que esse dinheiro, né, ele será diferente, conforme o planeta vai evoluir, conforme nós vamos evoluindo. Então, de momento agora, o que nós temos a dizer, não é sortudo aquele que ganha na loteria ou que nasceu de uma grande herança. São quantias necessárias para chegar às mãos desses irmãos que têm não uma grande sorte, mas uma grande responsabilidade, uma grande missão. Nós hoje, com medo de perder um emprego, nós temos que rezar para que o nosso chefe administre muito bem, para que os nossos empregos sejam salvos. Denise, nós temos 4 minutos e mais duas questões para terminar esse capítulo. A gente pode encerrar aqui e voltar. Aí a gente pode encerrar esse capítulo 10. O que você acha? Se o pessoal aceitar, pessoal, vocês aceitam, porque faltam 2 questões para perguntar esse capítulo. Se vocês aceitarem, a gente vai encerrar essa live e começa uma nova de continuidade. Aí quem quiser fazer qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida, a gente vai tentar responder, né? Então, o que vocês acham? Vamos esperar, porque tem um pouquinho de delay até chegar a mensagem lá neles. Né? Já responderam que sim. Então, agradeço a paciência com muita alegria e daqui pouquíssimos minutos estaremos de volta para continuar as 2 questões deste capítulo. Que Deus nos ampare. Gente, estamos de volta para terminar, para as 2 questões que faltam sobre este capítulo do Livro dos Espíritos. E agradecendo, vamos dar continuidade, né, Carol? Isso. Questão 866. Então, a faculdade que favorece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionados. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Referência à questão 525 e seguintes. Miramês, provas escolhidas. Não chegou a nervosa. A justiça, como lei de Deus, não permite que as provações que não sejam as nossas venham aos nossos caminhos, nem que os espinhos de outrem sangrem os nossos pés. O que é nosso não erra o nosso endereço. Os que passam pela vida com fartura e nos desregramentos materiais, em viagens sem conta, sem um objetivo espiritual, somente para se regalar e aumentar seu orgulho, egoísmo e vaidade, está aumentando o peso de seu fardo e atrasando cada vez mais a sua libertação, por cerrar seus próprios olhos à verdade. Sofrer é bom para sua evolução, porém sem revolta,
com paciência e amor em todos os passos de sua vida, retirando de cada espinho uma lição de amor e de fraternidade. Se estás em provas, convence-te de que elas são breves. Vale a pena ter paciência, extraindo delas o que Deus quer te dizer, porque somente é eterna a tua paz de consciência, quando limpa das ilusões. Gente, é chegado este momento, né? E vale a pena a gente refletir com estas questões do Evangelho, que nós temos o hábito, né? Miramês deu qual o título para essa questão? A gente tem o hábito de não entender, de não querer aceitar, e nós ainda achamos que estamos aqui a passeio. Provas escolhidas. Provas escolhidas. Vale muito a pena, eu gostaria de contar o seguinte: quem eu vejo, quando a gente ouve, os que mais reclamam, os que mais estão reclamando, que não estão aguentando esse sofrimento, os que mais, às vezes, sofrem, e toda dor, gente, tem que ser respeitada e é legítima. Mas os que mais sofrem têm conforto, têm alimento. As mães, né, que abraçam seus filhos com as dificuldades, com as limitações físicas, mentais, essas mães não desistem, pedem a Deus saúde para cuidar dos seus entes queridos. Essas mães sabem que estes filhos que vêm hoje, exigindo tanto afeto, carinho, cuidado, envolvimento, né? Essas mães sabem que são almas afins, abraçadas na elevação de todos. Não encaram isso como um karma, como um peso. Quem está conseguindo? Qual angústia? Quantos de nós, a cada um que está nos escutando, quem você conhece que desencarnou do seu lado com essa pandemia? Quem você conhece do seu lado que está passando fome? Quem você conhece do seu lado que está com depressão? Então, diante dessa luta, diante desse dia a dia, nós precisamos, né, ser aquilo que o Cristo nos ensinou. Entender o Cristo em nós. No capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora, tem um tópico muito lindo que diz assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Por que estamos perdendo a paz? Do nosso lado? Estamos aqui no Brasil? Está esse absurdo? Estamos com covas abertas, enterrando multidões? Por que esta vibração? Onde está a nossa fé? O que nós estamos passando aqui no Brasil? O que nós estamos passando aqui ao nosso redor para ficarmos o dia inteiro nesse desespero e neste medo, né? Deus faz neste momento o recenseamento de seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A qual reino nós estamos servindo? Qual o desespero de nós termos que ficar em casa 40, 50, 60, 90 dias? A nossa casa é tão insuportável assim? Os nossos filhos são tão insuportáveis? Ou nós somos as pessoas difíceis? E nós que temos que trabalhar? Graças a Deus, estamos tendo que trabalhar. Graças a Deus, para que muitos fiquem em seus lares e se protejam, muitos de nós precisamos ir trabalhar. Neste momento não existem sortudos, neste momento existem trabalhadores da última hora. Neste momento precisamos ser menos rebeldes
e escutar o exemplo. Por que nós que passamos dos 60 temos que... isso é bobagem. Por que nós temos que circular? Se tivermos que fazer o confinamento, fiquemos em nossos lares, dando faxina. Gente, nós precisamos limpar a nossa casa para não termos foco de dengue, que mata muito mais do que o coronavírus. Nós estamos dentro dos nossos lares esquecendo de faxinar o nosso quintal, mas reclamando de um Deus, em vez de agradecer a oportunidade de fazermos algo. Nós não temos, eu não vou levar nada para fulano, porque eu vou lá e pego, mas hoje a gente pode ligar, fazer compra pelo telefone e pedir para entregar. Não precisamos criar barreiras para este amor. Não precisamos entender que as dificuldades, elas são para nos limitar. As dificuldades são para que nós possamos entender a dificuldade do outro, deixar de ficar preso na nossa dor e entender a alegria que possamos levar para o outro. E tudo o que acontece, todas as nossas reencarnações, a forma como nós estamos vivendo e tudo que nós estamos recebendo, foi, é e sempre será a nossa colheita. Mas não é para nos revoltar, é para nos esperançar. Olha, no livro Memórias de um Suicida, um irmão que começou a escrever, que foi um dos grandes, um espírito, né, que também tinha cometido, ele começou a ver o seguinte: 5 que tinham próximo a ele feito a mesma coisa, estava já no plano espiritual, preparando a sua reencarnação, e ele nunca tinha coragem de voltar. Um dos 5 amigos que ele fez no plano espiritual, ao desencarnar, renasceu no Brasil, na favela, com dificuldade respiratória, membros inferiores totalmente mutilados, debilitados, uma pequena demência mental. Ao nascer, a mãe, vendo que ele tinha problema, o abandonou, tomou pavor. A faxineira do local onde a mãe teve o filho o adotou e levou para outra favela, onde ela mora, numa comunidade muito mais debilitada e dificultosa. Este irmão, ele, ao visitar no plano espiritual, ao ver o irmão que estava ali, debilitado, passando fome, mal cheiroso pelas dificuldades, esgoto a céu aberto, morando naquela favela, preso àquele corpo, este irmão que estava no plano espiritual com medo de reencarnar, e tinha suicidado porque perdeu a visão, e se achava muito importante, queria ser, era um grande poeta. Como é que ele perdeu? Famoso nas noites, né, nos rituais, nas noites, nas convenções sociais de Portugal. Então, o que ele percebe? A hora que ele viu aquele amigo dele passando, e durante o sono, ele conversa com o espírito daquele amigo que, liberto do corpo, né, durante o sono, diz a ele que estava felicíssimo. Felicíssimo por estar ali, que já estava vencendo o prazo dele, que aquela dificuldade, a forma como ele veio debilitado, estava gerando para ele um grande alívio, e que ele era extremamente grato para aquela senhora que o aceitou como mãe e deixou ele vir, não o abortou, e que ele era extremamente grato para aquela faxineira que o adotou e que cuidava dele, e que ele era extremamente grato, que ele sabia que passaria rápido essa reencarnação e que ele já estava se libertando das deficiências e depurando o seu espírito. Esse irmão teve tanta vergonha de descobrir que ele demorava a ter coragem de planejar a sua reencarnação, que vendo aquele sofrimento, mas que o sofrimento era da carne, que o espírito, diante da dificuldade, se libertava, que diante daquela cena e aquele convívio durante o sono, ele naquele momento decidiu preparar a sua reencarnação. Como ele tinha sido um irmão suicida em outra era, ele viria com algumas debilidades, algumas limitações, mas ele se sentiu encorajado. Falou: gente, se o meu amigo passa por tudo isso e está sentindo tão bem, quem sou eu para anular e me acovardar? Está na minha hora de partir e conhecer o meu momento de prova, reencarnar para me libertar das minhas mazelas que eu mesmo causei. Então,
Então não existe sorte nem azar de nascer como nascemos, nem onde nascemos. Existe a oportunidade de reparar faltas. Existe a esperança de alguém que nos ama e nos aceita no lar, da forma que nós somos. Então, em tudo dai graças. Em tudo nós temos mais que agradecer. Que assim seja. Então, a última, 867, do capítulo 10 da Lei de Liberdade. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Miramês, nascer feliz. Deus tem tudo para dar aos seus filhos, não obstante, essa doação é pela lei de justiça, que tem mãos sábias e sabe onde deve doar. Verdadeiramente, a crença na boa estrela é uma superstição, mas dentro dela está a verdade brilhando, pois as estrelas, espíritos iluminados, iluminam os missionários da verdade e os ajudam para ajudar o rebanho na terra. Nunca faltaram no mundo os pastores que sempre dirigem o rebanho humano para o bem e a verdade. Somos todos iguais, feitos para o mesmo destino e acertados em direção ao amor, amando dentro da felicidade que Deus criou para todos nós. Jesus é o nosso mestre e será sempre o nosso pastor. Gente, nascer sobre uma boa estrela, né? Então, os capítulos, as perguntas dentro do capítulo do Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec, na sua condição de um grande pedagogo, ele faz as mesmas perguntas sobre um novo prisma, mas a resposta que os amigos do plano espiritual nos responde, a forma como ela nos ensina, Kardec faz as perguntas cercando todas as possibilidades. E não existe nascer sobre uma estrela, existe o nascer com uma nova oportunidade, né? Então vale muito a pena a gente refletir. Sabe aquele motorista que aos 75 anos precisa dirigir ambulância, porque esse segundo emprego ajuda a sustentar a mãe que ainda está viva e precisa dele? O sonho desse motorista, que dirige uma ambulância e salva vidas, porque se ele não dirigisse bem, nas velocidades e na correria para salvar, os médicos dizem que na ambulância dele o paciente chega mais rápido e chega inteiro. Então a equipe o agradece. Esse motorista tinha um sonho. Ele queria ser poeta e escrever temas, né, música para o desfile das escolas de samba. A cada um seu talento. Então ele conta que ele gostaria de ser um grande escritor de samba. Mas o seu grande talento, ele gosta disso, ele queria viver disso. Mas o que ele fez? Ele usou a oportunidade que ele tinha de ser um bom motorista, o seu talento é dirigir bem, e com isso ele salva vidas e sustenta a sua família e a sua mãe até hoje. Então, diante disso que nós reclamamos, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser isso, eu devia ter nascido de outra forma. Nós estamos querendo ainda as realizações da matéria e não descobrimos que o que nos dá paz, verdadeira felicidade, é a realização moral, melhorar nossas virtudes, ter novas escolhas, sermos capazes de aceitar tudo o que nos acontece como ensinamento e não como castigo. Sermos capazes de entender os erros, mas entendermos que aonde nós estamos é ali que eu preciso levar alegria, né? Então, esses dias a gente fala muito no supermercado, onde as pessoas estavam reclamando, alguns, né? Ah, estou trabalhando, estou correndo risco, estou aqui tendo que trabalhar, e reclamando, e a gente pensa assim, outros tantos dizem, que alegria, eu estou aqui para colocar o alimento na prateleira, que alguém vai levar e vai saciar a fome. Qual o nosso olhar, né? Qual o nosso olhar? É um desaforado? E se ninguém coloca aquele alimento ali na banca para a gente escolher uma verdura? Se ninguém dirige esse caminhão e traz
este alimento, essa mercadoria, para que possa nos cobrir. E se ninguém transportar o remédio? Não é isso? Então, o que é sorte? O que é ter estrela? Hoje, todos os homens ricos, todos os empresários, todos os grandes donos de empresa estão preocupados o que fazer para demitir menos. Como fazer para, quando voltar à atividade normal, prejudicar o mínimo de famílias. Hoje um empresário hoje me ligou, um amigo, e falou assim: aí, me dá notícia boa, como estão as coisas? O que nós vamos fazer? Por quê? Preocupado em não demitir os funcionários. Preocupado como que sua indústria, o que ela pode produzir. Buscando boas notícias para ver se dentro daquele parque industrial que ele tem, ele pode construir algo, constituir algo, vender algo diferente para manter aquilo ali. Então, diante dessa visão negativa, nós precisamos ser como Cristo ensinou, né? Ao passar próximo aquele cachorro, aquele animal morto, onde os discípulos que estavam próximos a Jesus reclamavam do mau cheiro, Cristo para, olha e diz aos seus discípulos: que belos dentes. O que precisamos ver? Precisamos ver a luz do Cristo em nós. Precisamos ver que com Jesus o fardo não é tão pesado, que o jugo é leve. Que nós, diante de todas as dificuldades, uma vida, uma reencarnação representa menos que um dia na vida, no plano espiritual. Isso está aqui. Por que estáis aflitos? O Cristo dizia isso: meu reino não é desse mundo. O que nós estamos buscando? Né? Então, na alegria de hoje, vamos nos fortalecer. As coisas estão difíceis. Não, mas as coisas vão melhorar. Mas está todo mundo triste. Não, mas tem muita gente ajudando. Muitos estão rezando. Olha, a bebida que se deixou de consumir, até, com todo respeito à energia negativa da promiscuidade, que pelo confinamento deixou de existir, já limpou um pouco a esfera espiritual do planeta. Já limpou pelos pensamentos e energia pesada. O clima já está mais leve em todos os países de confinamento. Será que nós estamos percebendo a nossa poluição material e mental? Será que esse confinamento nos convidou a termos coragem de olhar mais para dentro de nós mesmos? Será que nós somos capazes de agradecer a quantidade de coisa boa que nós temos ao acordar? A cada um que está desesperado e com medo, já agradeceu porque não está no hospital internado? Que assim seja. Que assim seja. Só ratificando aqui, Denise, a gente continua no capítulo 10 da Lei de Liberdade, só no outro tópico. Em outro tópico. Aí semana que vem a gente vai para conhecimento do futuro. É isso aí, gente. Vai ser bem bacana. Nós, cada vez, agora dentro do capítulo, né, do Livro dos Espíritos, nós fechamos esse tópico, né, que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, relembrando a nossa parte e a nossa esperança de vivermos esses momentos assim de forma tão bonita, tão bacana. E eu acho que eu gostaria de contar a história daquele senhor de 82 anos. Eu já contei nessa live? Eu gostaria de contar a história de um senhor italiano, 82 anos. Todas as pessoas de mais idade que estão vencendo, elas saem dos hospitais sobre aplauso, né? E esse senhor italiano, ele saiu, 82 anos, ficou entubado, saiu, e ele saiu do hospital, né, do CTI, foi liberado, foi para o quarto, estava liberado, saiu sobre aplausos. Mas aí os responsáveis o chamaram e pediram que ele fosse ao departamento financeiro, para acertar a conta dele. E quando ele chegou no departamento lá financeiro, foi dado a ele a conta, uma conta de muitos mil euros. E aí ele viu que tinha lá, ele ficou entubado 10 dias, foi cobrado dele 500 euros por dia pelo oxigênio.
E esse homem entrou num pranto convulsivo. E ele chorava muito, e o pessoal preocupado, né, do departamento financeiro do hospital, mas por que o senhor chora tanto? Por que o senhor está chorando? E aí ele disse, o que foi? O senhor não tem dinheiro para pagar? A gente tem financiamento, a gente faz o financiamento para dar conta de pagar. Ele falou, não, durante 10 dias, vocês estão me cobrando 5.000 euros por oxigênio, só 10 dias. Eu vivo 82 anos, respiro oxigênio 82 anos, Deus nunca me cobrou nada. O convite é para a esperança, o convite é para as milhares, bilhões de todos nós que estamos bem, que podemos doar alegria, sorriso, ligar para alguém e falar, vai passar. Nós vamos sair mais bonito dessa, nós vamos sair mais humanos. Nós agora vamos entender o valor da saudade, do abraço, dos excessos. Tu tem que ir, tem que fazer, tem que ter, não é? Agora a gente está chegando nessa hora. Em tudo dai graça. Abençoado seja. Se assim seja. Agora finalizando. Agradecemos, em nome da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, em nome do amparo de Dr. Pedro Luiz e toda essa equipe, os exemplos do Cristo que veio para nos ensinar. Nós vamos fazer a nossa prece agora, só agradecendo. Agradecemos, Senhor, a cada um dos nossos mentores, a cada um que está à nossa volta, encarnado e desencarnado, por nos aceitar, nos guiar e nos orientar. Agradecemos, Mestre Jesus, aos nossos pais que nos permitiram renascer. Agradecemos, Senhor, a todos aqueles que do plano maior tanto trabalham para receber com abraço e afeto os irmãozinhos que estão partindo para o plano maior. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade amiga e benfazeja, que abraça os entes queridos que muitas vezes não tiveram tempo de ligar e abraçar, e que no momento da partida não puderam despedir. Abraça e envolve esses irmãos, Senhor, que hoje nem o velório está podendo acontecer, mas que Deus sabe que não tem distância quando tem amor, e que todos recebam os nossos recados. Olha, estamos aqui, estamos com saudade, queremos que fique bem, estaremos bem. Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade de ouvir, a oportunidade de ver, a alegria de falar, a alegria de andar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de termos ao nosso lado alguém até para reclamar, Senhor. Agradecemos a oportunidade de termos a felicidade de ao nosso lado sentirmos a vossa presença. Mestre, abraça e abençoe aqueles que não reclamam porque não têm a quem reclamar. Mestre, abençoa os trabalhadores dos hospitais que estão diante de um desafio, da grande prova de vossas vidas, a prova do amor, do fraterno amor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais e não têm um telefone para dar, para, se necessário, possam ser comunicados. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que neste momento estão aflitos, para que encontrem a razão, a fé verdadeira, a alegria de estar vivo, estar num lar, ter alimento, e renovar, transmutar, agradecer, elevar. Vamos sorrir, vai passar. Tantas bênçãos, tanta luz, tantos empresários doando comida, pão, tantos irmãos preocupados com os vizinhos. Abençoado seja aquele irmão que distorceu todinho, estendeu e levou comida, Senhor, para o cachorro do vizinho que estava internado. Abençoado, Senhor, sejamos todos nós que estamos valorizando a vida, o planeta, o amor de Cristo e a oportunidade que nós estamos tendo de viver este momento e sairmos renovados
na esperança, na alegria de que cada um de nós podemos ser o Cristo para o próximo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Gente, um abraço. Muito obrigada pela paciência. Semana que vem vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Se vocês tiverem perguntas e questionamentos, façam. Que Jesus possa amparar todos nós na nossa semana. E a partir deste momento, nós todos temos um para casa. O para casa da esperança. O para casa de pensarmos em algo melhor. O para casa de chegar diante do espelho, olharmos para nós e agradecer a Deus a quantidade de alegria que nós temos. Que assim seja. Até lá, até a semana que vem. Se Deus quiser. Um grande abraço.